Estava sentada na poltrona da sala de estar, com o sol da tarde espiando pela janela entreaberta, quando senti o mundo fugir do meu controle. O lado direito do meu corpo pesou como uma âncora, e o rosto, antes sereno, agora parecia uma máscara distorcida de um filme que eu não reconhecia. Era um leve AVC, disseram os médicos depois, mas naquele momento só havia a certeza fria de que algo estava terrivelmente errado. Um medo profundo tomou conta de mim, e enquanto a luz oscilava entre sombras e brilhos, só conseguia pensar em uma coisa. Não podia perder tudo agora. Não quando havia tanto para proteger do que estava por vir. Os sobrinhos apareceram rápido, como abutres que pressentem o momento exato para pousar sobre a presa. Carlos e Mônica, filhos da minha irmã, tinham sorrisos largos e palavras doces, mas os olhos sempre brilhavam mais do que deviam quando falavam sobre a minha saúde e a casa. Tia Nair, vamos cuidar de tudo para você, diziam enquanto me afagavam a mão, mas suas vozes eram tão convincentes quanto o farfalhar de folhas secas. Eu via através deles o interesse escorrendo por cada palavra, e aquilo me revolvia por dentro mais do que o próprio AVC. Dentro de mim havia uma mistura de raiva e tristeza. A raiva de me sentir tão vulnerável, a tristeza por saber que aqueles que eu amava estavam prontos para me trair. O sol se punha lá fora, tingindo o céu de laranja e vermelho, mas dentro da sala, a escuridão parecia querer se instalar de vez. No entanto, um pequeno fio de esperança ainda resistia. Eu sabia que precisava agir, precisava proteger o que era meu. Levantei-me com dificuldade, apoiando-me nos móveis familiares, e caminhei até o pequeno escritório onde guardava lembranças antigas. Lá, entre álbuns e papéis amarelados, estava a velha agenda de couro que guardava um segredo importante, meu testamento. Durante anos, meu coração me dizia que devia deixar tudo para o abrigo onde trabalhei, onde minha contribuição não seria medida por tijolos ou terras, mas por amor e cuidado. Era essa a minha verdadeira herança. Naquele instante, o peso da solidão não parecia tão esmagador. Eu tinha a quem recorrer. Padre Antônio sempre fora um amigo fiel, um porto seguro em tempos de tempestade. Conhecera-o na juventude, quando a vida ainda era um campo vasto de possibilidades. E agora, mesmo com a distância que o tempo e as circunstâncias haviam imposto, sabia que podia confiar nele para me ajudar a proteger meu legado. Esses pensamentos me mantinham firme enquanto o caos ameaçava se instalar na minha vida. A decisão estava tomada. Eu garantiria que meu trabalho e meus esforços não fossem vendidos por ganância. Mesmo que meu corpo vacilasse, minha mente estava decidida. Era hora de agir, de proteger o que era meu e de fazer isso com a dignidade que sempre norteou minha vida. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo e as aparências. Carlos e Mônica, com suas visitas constantes e preocupações dissimuladas, eram um lembrete constante do perigo que rondava. Mas eu sabia que, com a ajuda do Padre Antônio, poderia encontrar uma forma de resguardar o que me era mais caro. Era uma luta silenciosa, daquelas que se travam na alma, mas estava determinada a vencer. Meu nome é Nair, e já vivi 79 anos plenos de histórias e desafios. Nasci em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, onde o tempo parecia passar mais devagar, e tive uma infância simples, mas cheia de afeto. Meus pais eram pessoas humildes, trabalhadores que me ensinaram o valor da honestidade e da perseverança. Cresci entre montanhas e rios, em uma casa pequena, onde o calor humano era mais precioso que qualquer riqueza material. Quando jovem, sonhava em explorar o mundo além das montanhas. Tinha um espírito curioso e, por isso, decidi me mudar para a cidade grande na adolescência, em busca de oportunidades. Cheguei a Belo Horizonte com uma mala de sonhos e poucos pertences, mas com uma determinação que parecia inabalável. Comecei como auxiliar em um escritório e aos poucos fui galgando posições até me tornar secretária de um grande executivo. Eu era metódica, organizada, e essas qualidades me abriram muitas portas. Foi nessa fase da vida que conheci João, meu marido.
um homem de coração generoso e sorriso fácil. Ele era um contador apaixonado pela vida e juntos construímos uma jornada de amor e parceria. Não tivemos filhos, mas nosso lar era sempre cheio de amigos e familiares, e isso bastava. Nossa casa, fruto de anos de trabalho e economia, era um refúgio de paz, um lugar onde regamos nossas memórias e nosso amor. Quando João partiu, há 20 anos, a saudade se instalou, mas o amor por ele nunca cessou e foi o que me manteve firme. Meus sobrinhos, Carlos e Mônica, sempre estiveram por perto. Cresceram visitando nosso lar e eu os tratava como filhos. Imaginei que o carinho e os valores que lhes passei fossem recíprocos, mas a vida, às vezes, tem maneiras curiosas de nos mostrar a realidade. Meus pais sempre me alertaram sobre a importância da família, mas também sobre como o caráter de alguém pode surpreender quando o assunto é dinheiro. Aposentada e viúva, minha vida seguia tranquila, entre o voluntariado no abrigo religioso e as lembranças de um passado feliz. Sempre fui independente e, apesar da idade, nunca me senti sozinha. No abrigo, onde trabalhei como voluntária por vários anos, encontrei uma segunda família. Lá, aprendi que dar é infinitamente mais recompensador do que receber. Aquelas pessoas, com suas histórias e dificuldades, me ensinaram que a verdadeira riqueza está nos laços que criamos e no amor que compartilhamos. Na juventude, conheci o Padre Antônio, um homem que sempre se mostrou íntegro e confiável. Ele era um dos poucos que entendia o valor dos meus sonhos e das minhas realizações. Nossa amizade perdurou ao longo dos anos, nos altos e baixos da vida. Nas missas e encontros no abrigo, compartilhávamos nossas preocupações e esperanças, e ele se tornara uma presença constante e reconfortante em minha vida. Ao longo da minha trajetória, aprendi que nem tudo o que reluz é ouro. O carinho que recebi de Carlos e Mônica, principalmente após a perda de João, foi algo que valorizei. Mas é doloroso perceber que, por trás de gestos amáveis, pode haver intenções obscuras. Eu sempre acreditei na bondade das pessoas e no valor da família. No entanto, o que estava prestes a descobrir colocaria à prova tudo o que eu considerava verdade até então. A vida me ensinou a ser resiliente e a enfrentar os desafios de cabeça erguida. Naquele momento de vulnerabilidade, após o AVC, senti que estava sendo posta à prova mais uma vez. Mas apesar da incerteza, eu sabia que a herança mais importante que poderia deixar para o mundo não eram as posses materiais, mas sim a memória de uma vida vivida com integridade e amor. Com a ajuda do Padre Antônio, me preparei para enfrentar as sombras que se avizinhavam. Eu precisava garantir que meu legado não fosse manchado por ganância ou traição. Olhando para o passado, sabia que o caminho à frente seria difícil, mas estava determinada a proteger tudo o que construí com tanto esforço e carinho. Olhar para as montanhas que circundavam minha infância era como abrir um álbum de fotografias em minha mente. Cada colina e cada rio contavam uma história diferente, um fragmento do que eu era. Minha juventude foi um tempo de descobertas e risos fáceis, com a promessa de aventuras que o futuro reservava. Na simplicidade das tardes passadas sob a sombra das árvores do quintal, aprendi sobre o amor incondicional e a generosidade, valores que carreguei comigo para a cidade grande. A transição para a vida urbana foi como adentrar um novo universo, onde os ritmos eram outros e os sonhos precisavam de urgência. Trabalhar como secretária foi mais do que uma profissão. Foi um meio de me encontrar e de me afirmar em um mundo que não esperava por mim. João entendia essa minha busca incessante. Talvez por isso nos conectamos tão profundamente. Ele tinha um riso que iluminava o ambiente. E juntos formamos um time invencível, sempre prontos para o próximo desafio. O vazio deixado por sua partida nunca foi completamente preenchido, mas a fé e o serviço ao próximo se tornaram minhas âncoras. No abrigo, cada sorriso e cada história compartilhada eram tijolos em uma nova construção de esperança. A conexão com o Padre Antônio se fortaleceu nesse contexto.
Ele era um lembrete constante de que a bondade pode resistir ao tempo e à distância. Os sobrinhos, que um dia foram crianças correndo pelo quintal, agora eram adultos com suas próprias complexidades e desejos. Acreditei que o amor que eu lhes oferecera fosse um alicerce para que crescessem como pessoas justas e generosas. No entanto, diante da ameaça ao meu patrimônio, comecei a questionar a profundidade desse amor e o quanto ele realmente os tinha influenciado. Era uma lição difícil, perceber que mesmo aqueles a quem dedicamos carinho e oportunidades podem se perder nas armadilhas da cobiça. Ainda assim, meu coração insistia em encontrar esperança, talvez em gestos pequenos, na possibilidade de que eles redescobrissem os valores que um dia tentei incutir. No crepúsculo desses 79 anos, o maior legado que podia imaginar era ensinar que o verdadeiro valor de uma vida está nas memórias que deixamos nos corações daqueles a quem tocamos. Com a certeza de que não estava sozinha, mesmo nos momentos mais sombrios, preparei-me para proteger esse legado, sabendo que, assim como as montanhas que guardaram minha infância, minha dignidade permaneceria inabalável. Os dias que se seguiram ao meu retorno do hospital foram um misto de tensão e constante alerta. Carlos e Mônica continuavam suas visitas, e embora eu mantivesse meu semblante gentil, sentia que cada encontro era como um jogo de xadrez, onde cada movimento precisava ser cuidadosamente planejado. A preocupação deles com a minha saúde parecia sempre desviar sutilmente para o estado da casa. Tia Nair, pensamos em algumas reformas para facilitar sua mobilidade, sugeriu Carlos em uma das tardes, com um olhar que tentava ser compassivo. Mas eu sabia que ele não falava de rampas ou barras de apoio. A fachada do amor e do cuidado que eles apresentavam começou a desmoronar quando, em uma manhã ensolarada, ouvi sussurros vindos da cozinha. Era Mônica ao telefone, discutindo com alguém sobre uma possível venda da casa. Meu coração apertou e a realidade da situação se instalou com uma clareza cortante. A traição não era apenas uma possibilidade distante, era uma verdade pulsante. Naqueles momentos, senti como se estivesse assistindo ao desenrolar de um pesadelo em câmera lenta. A casa, que sempre fora um santuário de memórias, agora se tornava um campo de batalha. As paredes pareciam ecoar os risos de antigos jantares em família, mas o frio da desconfiança começava a se infiltrar por cada fresta e canto. Naquela tarde, após os sobrinhos partirem, a necessidade de agir tornou-se urgente demais para ser ignorada. Sabia que não podia adiar mais. Liguei para o padre Antônio, minha voz trêmula, mas determinada. Ele atendeu com a serenidade de sempre e expliquei a situação com todos os detalhes que conseguia reunir. Do outro lado da linha, senti sua compreensão silenciosa, sua disposição de ajudar sem julgamentos. Nair, vamos resolver isso da melhor forma, ele me assegurou. No dia seguinte, encontramo-nos na igreja, um lugar que sempre me trouxe conforto e clareza. Padre Antônio ouviu pacientemente enquanto eu explicava o plano que o AVC tinha ameaçado interromper. Eu já tinha decidido que o abrigo seria o melhor lugar para receber minha herança, confessei, segurando o testamento amarelado pela idade. Mas preciso garantir que ninguém interfira nesse desejo. Com sua ajuda, levamos os documentos ao cartório. Cada etapa do processo foi como uma pedra sendo removida de um caminho bloqueado. Eu sentia que a justiça estava ao meu lado, não como vingança, mas como um realinhamento das coisas ao seu devido lugar. Padre Antônio foi meu guia, lembrando-me a cada passo que o importante era agir com a mesma integridade que sempre norteou minha vida. Enquanto os trâmites legais se desenrolavam, Carlos e Mônica intensificaram suas visitas. Era evidente que algo os inquietava. Talvez pressentissem que o controle deslizava por entre seus dedos como areia. Em um jantar, Carlos mencionou casualmente a ideia de uma internação para mim. Só para você ter mais conforto e segurança, tia, ele disse, mas a preocupação em sua voz não conseguia esconder o nervosismo que transparecia em seus olhos. Apesar da dor que essa situação causava, algo dentro de mim permanecia firme, inabalável.
Sabia que estava fazendo certo, protegendo não apenas meus bens, mas meu direito de escolha. As noites que seguiram foram de reflexão e, por vezes, de dúvida. Mas em minha mente repetia como um mantra: o que João e eu construímos não seria perdido para a ganância. Finalmente os documentos foram registrados, e a sensação de alívio foi como ar fresco em um dia abafado. Com o apoio de Padre Antônio, estabeleci um plano cuidadoso para deixar a casa. Precisava ser algo discreto, sem alarde, para evitar mais conflitos com os sobrinhos. No fundo, uma parte de mim ainda esperava que eles se dessem conta do que estavam prestes a perder em termos de laços familiares, um tesouro muito mais valioso do que qualquer propriedade. Na manhã em que decidi partir, a casa estava silenciosa, quase cúmplice da minha saída. Deixei um envelope na porta, contendo uma carta que escrevi com o coração pesado, mas firme. Nele, expliquei que estava me retirando para um lugar onde a paz e a dignidade pudessem ser preservadas, assim como o legado de amor que João e eu havíamos construído. Terminei com uma frase clara: o que construí com trabalho não será vendido por ganância. Fechei a porta uma última vez, sentindo a brisa suave passar pelo jardim que João tanto amou cuidar. A tristeza estava lá, mas também a certeza de que havia feito o que era necessário. O caminho até o abrigo, acompanhado do Padre Antônio, foi tranquilo. Conversamos sobre o futuro, sobre como a vida tem maneiras curiosas de nos ensinar lições valiosas, mesmo nos momentos de maior adversidade. Ao chegar ao abrigo, fui recebida com calor e familiaridade. Era como voltar para casa, um lar que não precisava de paredes, mas de corações abertos. Senti que ali poderia viver o restante dos meus dias, cercada de pessoas que compreendiam o verdadeiro valor das coisas. A paz que senti naquele momento foi um bálsamo, um lembrete de que a verdadeira riqueza está nas conexões que criamos e nas memórias que deixamos. Os sobrinhos, ao chegarem à casa e encontrarem apenas o envelope, teriam que lidar com as consequências de suas escolhas. Esperava que, de alguma forma, isso pudesse servir de lição para eles, uma chance de refletir sobre o caminho que estavam trilhando. Olhei ao redor do abrigo, vendo rostos conhecidos e amigos que fiz ao longo dos anos. Ali, entre histórias que se entrelaçavam, percebi que a vida, apesar de suas reviravoltas, sempre nos dá a chance de recomeçar. E, nesse novo capítulo, eu carregaria comigo a sabedoria de ter amado e protegido o que mais importava. Os dias que se seguiram ao meu retorno do hospital foram um misto de tensão e constante alerta. Carlos e Mônica continuavam suas visitas. E embora eu mantivesse meu semblante gentil, sentia que cada encontro era como um jogo de xadrez, onde cada movimento precisava ser cuidadosamente planejado. A preocupação deles com a minha saúde parecia sempre desviar sutilmente para o estado da casa. Tia Nair, pensamos em algumas reformas para facilitar sua mobilidade, sugeriu Carlos em uma das tardes, com um olhar que tentava ser compassivo. Mas eu sabia que ele não falava de rampas ou barras de apoio. A fachada do amor e do cuidado que eles apresentavam começou a desmoronar quando, em uma manhã ensolarada, ouvi sussurros vindos da cozinha. Era Mônica ao telefone, discutindo com alguém sobre uma possível venda da casa. Meu coração apertou e a realidade da situação se instalou com uma clareza cortante. A traição não era apenas uma possibilidade distante, era uma verdade pulsante. Naqueles momentos, senti como se estivesse assistindo ao desenrolar de um pesadelo em câmera lenta. A casa, que sempre fora um santuário de memórias, agora se tornava um campo de batalha. As paredes pareciam ecoar os risos de antigos jantares em família, mas o frio da desconfiança começava a se infiltrar por cada fresta e canto. Naquela tarde, após os sobrinhos partirem, a necessidade de agir tornou-se urgente demais para ser ignorada. Sabia que não podia adiar mais. Liguei para o Padre Antônio, minha voz trêmula, mas determinada. Ele atendeu com a serenidade de sempre e expliquei a situação com todos os detalhes,
que conseguia reunir. Do outro lado da linha, senti sua compreensão silenciosa, sua disposição de ajudar sem julgamentos. Nair, vamos resolver isso da melhor forma, ele me assegurou. No dia seguinte, encontramo-nos na igreja, um lugar que sempre me trouxe conforto e clareza. Padre Antônio ouviu pacientemente enquanto eu explicava o plano que o AVC tinha ameaçado interromper. Eu já tinha decidido que o abrigo seria o melhor lugar para receber minha herança, confessei, segurando o CESD ao testamento amarelado pela idade. Mas preciso garantir que ninguém interfira nesse desejo. Com sua ajuda, levamos os documentos ao cartório. Cada etapa do processo foi como uma pedra sendo removida de um caminho bloqueado. Eu sentia que a justiça estava ao meu lado, não como vingança, mas como um realinhamento das coisas ao seu devido lugar. Padre Antônio foi meu guia, lembrando-me a cada passo que o importante era agir com a mesma integridade que sempre norteou minha vida. Enquanto os trâmites legais se desenrolavam, Carlos e Mônica intensificaram suas visitas. Era evidente que algo os inquietava. Talvez pressentissem que o controle deslizava por entre seus dedos como areia. Em um jantar, Carlos mencionou casualmente a ideia de uma internação para mim. Só para você ter mais conforto e segurança, tia, ele disse. Mas a preocupação em sua voz não conseguia esconder o nervosismo que transparecia em seus olhos. Apesar da dor que essa situação causava, algo dentro de mim permanecia firme, inabalável. Sabia que estava fazendo certo, protegendo não apenas meus bens, mas meu direito de escolha. As noites que seguiram foram de reflexão e, por vezes, de dúvida, mas em minha mente repetia como um mantra: o que João e eu construímos não seria perdido para a ganância. Finalmente, os documentos foram registrados e a sensação de alívio foi como ar fresco em um dia abafado. Com o apoio de Padre Antônio, estabeleci um plano cuidadoso para deixar a casa. Precisava ser algo discreto, sem alarde, para evitar mais conflitos com os sobrinhos. No fundo, uma parte de mim ainda esperava que eles se dessem conta do que estavam prestes a perder em termos de laços familiares. Um tesouro muito mais valioso do que qualquer propriedade. Na manhã em que decidi partir, a casa estava silenciosa, quase cúmplice da minha saída. Deixei um envelope na porta contendo uma carta que escrevi com o coração pesado, mas firme. Nele, expliquei que estava me retirando para um lugar onde a paz e a dignidade pudessem ser preservadas, assim como o legado de amor que João e eu havíamos construído. Terminei com uma frase clara: o que construí com trabalho não será vendido por ganância. Fechei a porta uma última vez, sentindo a brisa suave passar pelo jardim que João tanto amou cuidar. A tristeza estava lá, mas também a certeza de que havia feito o que era necessário. O caminho até o abrigo, acompanhado do Padre Antônio, foi tranquilo. Conversamos sobre o futuro, sobre como a vida tem maneiras curiosas de nos ensinar lições valiosas, mesmo nos momentos de maior adversidade. Ao chegar ao abrigo, fui recebida com calor e familiaridade. Era como voltar para casa, um lar que não precisava de paredes, mas de corações abertos. Senti que ali poderia viver o restante dos meus dias, cercada de pessoas que compreendiam o verdadeiro valor das coisas. A paz que senti naquele momento foi um bálsamo, um lembrete de que a verdadeira riqueza está nas conexões que criamos e nas memórias que deixamos. Os sobrinhos, ao chegarem à casa e encontrarem apenas o envelope, teriam que lidar com as consequências de suas escolhas. Esperava que, de alguma forma, isso pudesse servir de lição para eles, uma chance de refletir sobre o caminho que estavam trilhando. Olhei ao redor do abrigo, vendo rostos conhecidos e amigos que fiz ao longo dos anos. Ali, entre histórias que se entrelaçavam, percebi que a vida, apesar de suas reviravoltas, sempre nos dá a chance de recomeçar. E, nesse novo capítulo, eu carregaria comigo a sabedoria de ter amado e protegido o que mais importava. O pior momento da minha jornada chegou como uma tempestade inevitável. Era uma manhã cinzenta, e enquanto o vento uivava lá fora dentro de mim,
A tempestade era diferente. Era feita de medo, de uma desolação quase palpável. A visita de Carlos e Mônica naquela ocasião foi diferente. Ao invés de conversas e sorrisos, suas palavras eram como lâminas, afiadas e prontas para cortar o que ainda restava de esperança em mim. Conversamos com um médico de confiança, informou Carlos com um tom ensaiado de preocupação genuína. Achamos que seria melhor para sua recuperação, tia Nair, completou Mônica, reforçando a ideia de que minha internação seria a única saída. Era como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés, um abismo de desespero que ameaçava me engolir. Eu não consegui responder imediatamente. As palavras, presas na garganta, eram incapazes de ultrapassar o nó que se formava ali. Após longos minutos em silêncio, consegui balbuciar que precisaria de tempo para pensar. Eles assentiram, mas a pressa em seus olhos não passou despercebida. Quando finalmente saíram, levei-me à janela e observei os céus plúmbeos, perguntando-me como poderia resistir a tamanha pressão. Sentia-me traída, não apenas por eles, mas pela própria vida, que me colocava em uma situação tão fragilizada. Os dias seguintes foram um pesadelo repetido. Comecei a perder o apetite, e o sono que conseguia era povoado por sonhos inquietos, onde o rosto de João aparecia, sempre ao longe, sempre inalcançável. A casa, que sempre foi um lugar de refúgio e aconchego, agora parecia cheia de sombras e ausências. O silêncio gritante dos corredores ecoava dentro de mim, amplificando a sensação de abandono. O limite do meu emocional foi testado de maneiras que eu nunca poderia prever. Havia um frio constante que nem o calor do sol conseguia dissipar. De vez em quando sentia meu braço direito formigar. Um lembrete persistente da minha vulnerabilidade física. A solidão era avassaladora, mas, ironicamente, também me forçava a confrontar a realidade sem as distrações externas. O telefone nunca parecia tocar, exceto quando era o Padre Antônio, mostrando seu constante apoio. Ele nunca pediu explicações além do que eu estava disposta a compartilhar, mas suas palavras eram sempre de encorajamento. Você é mais forte do que pensa, Nair. Deus não coloca fardos em nossos ombros que não possamos carregar, dizia ele, suas palavras penetrando na minha alma como uma âncora de esperança. Em uma tarde particularmente difícil, me sentei na beira da cama, segurando a velha agenda de couro onde guardava o testamento. O couro desgastado parecia reconfortante sob meus dedos, como se João estivesse ali, sussurrando palavras de apoio. Fechei os olhos e respirei fundo, visualizando o nosso jardim, as flores que ele plantava e o riso que um dia encheu aquela casa. Foi ali, naquele momento, que encontrei a força que precisava. Decidi, então, que não permitiria que o medo me paralisasse. Levantei-me e comecei a planejar minha saída. Era hora de colocar em prática tudo o que havia discutido com o Padre Antônio. Precisava fazer isso pela memória de João, pelo amor que construímos e, acima de tudo, por mim mesma. Não deixaria que essa crise definisse o final da minha história. Enquanto fechava a mala com os poucos pertences que levaria, senti uma determinação renovada. A decisão de sair não era apenas sobre proteger um patrimônio, mas sobre preservar minha dignidade e o legado de vida que João e eu havíamos criado juntos. Sabia que ao deixar aquela casa, parte de mim ficaria para trás, mas também levava comigo a certeza de que estava fazendo o que era necessário para manter viva a essência do que sempre fomos. O apoio do Padre Antônio foi crucial nesse momento. Ele me ajudou a coordenar a mudança para o abrigo, garantindo que tudo fosse feito com discrição e cuidado. Durante esse processo, ele me lembrava constantemente de que a verdadeira força não reside na ausência de medo, mas na capacidade de seguir em frente, apesar dele. Na noite antes da partida, passei um tempo longo na varanda, olhando as estrelas. Era como se o céu soubesse dos meus anseios e me oferecesse um consolo silencioso. As lembranças vieram em ondas, os aniversários, os natais e as noites de verão passadas ali, conversando sobre o futuro. Senti uma lágrima correr pelo meu rosto, mas não era apenas tristeza.
Era uma despedida, um adeus ao passado para abrir espaço para o que viria. Com o amanhecer, deixei o envelope na porta e me afastei sem olhar para trás. O caminho até o abrigo foi como um novo começo, um recomeçar que, embora tingido de nostalgia, era também cheio de esperança. Ao ser recebida no abrigo, senti a solidariedade e o carinho das pessoas que faziam daquele lugar um verdadeiro lar. A transição foi suave e, com o tempo, comecei a participar das atividades, a me envolver novamente com as histórias e vidas ao meu redor. Padre Antônio, sempre por perto, me lembrou que essa nova fase era uma oportunidade de continuar crescendo, de encontrar novos significados e, quem sabe, plantar sementes que um dia poderiam florescer em algo belo. Ao refletir sobre tudo o que tinha acontecido, percebi que a vida tem uma maneira curiosa de nos ensinar o que realmente importa. Entendi que quando tudo parece desmoronar, é na simplicidade dos pequenos gestos e na força dos laços verdadeiros que encontramos nosso refúgio. A paz que agora sinto é um lembrete de que, apesar das traições e desafios, podemos sempre escolher a bondade, a integridade e o amor como nosso caminho. Os dias que se seguiram se transformaram em um misto de realidade e introspecção, como se cada momento fosse um fio delicado de um grande mosaico que eu precisava entender. Carlos e Mônica continuavam a aparecer, mas a tensão entre nós se tornava cada vez mais palpável. O sorriso de Mônica, antes um gesto de carinho, agora parecia um reflexo condicionado, quase superficial. Já Carlos, com sua tentativa de manter um discurso de preocupação genuína, falhava em esconder a impaciência que crescia a cada visita. Eu os observava em silêncio, notando como o interesse pela minha saúde rapidamente se tornava um pretexto para falar de papéis e decisões. Em uma dessas visitas, Carlos deixou escapar uma frase que me gelou até os ossos. Afinal, tia Nair, é importante garantir que tudo esteja em ordem para o futuro, não é mesmo? A insinuação estava clara, como se eu devesse apressar o processo de venda, de encerramento de uma vida que ainda tinha tanto a oferecer. Esse dia marcou o ápice da minha frustração. O peso do desamparo parecia dobrar sobre mim, uma sensação avassaladora de que tudo aquilo que construíra com tanto esforço poderia se desfazer diante dos interesses alheios. A noite que se seguiu àquela tarde foi especialmente penosa. Senti a casa mais fria e vazia do que nunca, as sombras parecendo mais longas e os cantos mais escuros. Meu coração estava apertado e a saudade de João era como um fantasma sempre presente, sutilmente observando minhas hesitações. O jardim, que ele amava tanto, parecia murmurar o seu nome ao balançar das folhas. Sentei-me na varanda, envolta por um silêncio quase palpável, e tentei encontrar a paz que me fugia. Lembrei-me das noites de verão em que João e eu ficávamos lado a lado, contando estrelas e planejando nosso futuro. Um futuro que nunca imaginamos que terminaria assim, com o peso da traição de quem deveria ter sido família. Foi ali que decidi que precisava fazer algo. Não podia mais esperar que as coisas se resolvessem, precisava tomar as rédeas da situação. Com uma determinação renovada, levantei-me da cadeira, o frio da noite agora substituído por uma centelha de esperança. Na manhã seguinte, liguei para o Padre Antônio, pedindo que encontrássemos uma maneira de oficializar o testamento o mais rápido possível. Contei a ele tudo o que tinha acontecido, cada detalhe das conversas, e como me sentia envolta em um manto de desespero e urgência. Ele escutou atentamente, sua voz calma e reconfortante do outro lado da linha. Nair, ele disse, lembre-se de que a justiça está do seu lado, e eu estarei aqui para ajudá-la. Tomamos medidas imediatas para garantir que o testamento fosse registrado no cartório, e cada assinatura, cada carimbo, parecia um peso a menos no meu coração. A cada passo, sentia-me mais leve, como se estivesse finalmente recuperando o controle do que era meu por direito. O tempo parecia correr contra mim, mas a presença constante do Padre Antônio me dava a força necessária
para não sucumbir à pressão. Durante esse período, as visitas de Carlos e Mônica se tornaram mais espaçadas, talvez por perceberem que algo mudara em mim, uma força que eles não esperavam encontrar. A casa, que antes ecoava com os sons de conversas e planos, agora parecia um campo de batalha silencioso, onde cada decisão precisava ser tomada com cuidado e convicção. Com o apoio de Padre Antônio, comecei a planejar minha saída. Precisava garantir que tudo fosse feito sem atritos, que esse corte de laços fosse definitivo e pacífico. O processo de mudança para o abrigo exigia mais do que imaginava, não apenas em termos de logística, mas emocionalmente. A cada gaveta que esvaziava, a cada objeto embalado, sentia um pedaço da minha história sendo revivido. As fotografias amareladas, os livros de João, as lembranças dos tempos em que a vida era simples e plena. Cada item contava uma história, cada um era uma despedida. Em meio a esse processo, recordei uma conversa antiga que tive com João, em uma de nossas viagens ao interior, onde ele me disse que as lembranças são como sementes e que mesmo quando a árvore se vai, elas permanecem, prontas para florescer em novos terrenos. Essa lembrança me trouxe conforto, uma certeza de que, mesmo deixando aquela casa, as memórias que João e eu criamos nunca se perderiam. Na semana que antecedeu minha mudança, senti uma mistura de tristeza e alívio. A saudade era inevitável, mas a perspectiva de um novo começo, em um ambiente onde a dignidade e o respeito prevaleciam, me proporcionava uma paz que há tempos não experimentava. O abrigo, com suas paredes simples e pessoas de coração aberto, me esperava como uma promessa de dias melhores. Na manhã da minha partida, vesti um dos vestidos que João sempre elogiava. Era como um sinal para mim mesma de que, apesar de tudo, eu ainda poderia honrar o seu legado com amor e coragem. Antes de sair, percorri a casa uma última vez, tocando levemente as paredes, como se pudesse absorver cada memória, cada risada, cada lágrima. Deixei um envelope na porta com a carta que escrevera, onde expliquei aos sobrinhos minha decisão, meu desejo de que eles pudessem um dia entender que o verdadeiro valor de uma vida não está nas posses, mas nos laços que cultivamos. Sabia que essa não era apenas uma carta de despedida, mas um convite para que eles refletissem sobre seus próprios caminhos. Quando finalmente fechei a porta, não olhei para trás. Caminhei até o carro de Padre Antônio, que me esperava com um sorriso sereno e encorajador. A viagem até o abrigo foi marcada por um silêncio confortável, interrompido apenas por palavras de carinho e encorajamento. Ao chegar, fui recebida com abraços calorosos e sorrisos que aqueceram meu coração. Ali, entre amigos e novas possibilidades, percebi que a vida, com todas as suas voltas e reviravoltas, sempre nos oferece a chance de recomeçar. Enquanto me instalava no abrigo, senti que algo dentro de mim florescia novamente. A tristeza e as dúvidas deram lugar a uma sensação de pertencimento e propósito. Encontrei conforto nas atividades diárias, nas conversas com os outros residentes e, sobretudo, na certeza de que, apesar das adversidades, eu havia feito o que era certo. Os sobrinhos, ao encontrarem o envelope, teriam que enfrentar a realidade de suas ações. Esperava sinceramente que esse episódio pudesse servir como um espelho, refletindo não apenas o que perderam, mas o que ainda poderiam conquistar se optassem por trilhar um caminho mais justo e generoso. Nos dias que se seguiram, percebi que minha história não havia acabado. Pelo contrário, estava apenas começando em uma nova fase. E naquele abrigo, entre amigos e novas experiências, eu continuaria a honrar a memória de João, a viver com amor e dignidade, e a deixar um legado que, embora invisível, era infinitamente valioso. A manhã que se seguiu à decisão de deixar minha casa foi envolta em um silêncio que parecia respeitar a gravidade do momento. Enquanto o sol nascia lentamente no horizonte, senti uma mistura de emoções. Havia tristeza e uma sensação de perda, mas também uma determinação inabalável. A decisão de proteger meu legado
e minha dignidade estava firmada, e eu não podia recuar agora. A mala estava pronta no canto do quarto, lembrando-me do passo que estava prestes a dar. Olhei ao redor, absorvendo os últimos momentos naquele lar que abrigou tantos dos meus sonhos e lutas. Cada detalhe da casa contava uma história. O sofá onde João e eu passamos incontáveis noites conversando sobre a vida, as fotos na estante que capturavam momentos de alegria e amor, e a cozinha, antes cheia de aromas e risos, agora silenciosa, como se compreendesse que era hora de se despedir. Respirei fundo, sentindo o peso das lembranças, mas também a leveza de saber que estava tomando a decisão certa. Naquela manhã, Carlos e Mônica não apareceram, e esse silêncio deles era quase ensurdecedor. Talvez eles pressentissem a mudança no ar, a inevitabilidade do que estava por vir. Ou talvez, ocupados em seus próprios planos, não percebessem o quanto estavam prestes a perder. A carta que deixei na porta continha mais do que palavras. Era um apelo para que eles revissem suas prioridades, para que entendessem que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas em amor e respeito. Antes de sair, fiz uma rápida oração, algo que João e eu sempre fazíamos em momentos importantes. Pedi forças para enfrentar o que viesse e a sabedoria para aceitar as coisas que eu não poderia mudar. O toque do sino da igreja ao longe parecia uma resposta, um sinal de que não estava sozinha nessa jornada. O sol já estava alto quando finalmente entrei no carro ao lado do Padre Antônio. Sua presença serena foi um bálsamo para minha inquietação. Enquanto o carro se afastava, olhei pela janela, observando a casa que lentamente se tornava um ponto distante. Lágrimas silenciosas deslizaram pelo meu rosto, mas não eram de arrependimento. Eram de gratidão por tudo que vivia ali e pela nova chance que me aguardava. Ao chegar ao abrigo, fui recebida com sorrisos e abraços calorosos. Senti uma onda de alívio ao perceber que, mesmo em meio à incerteza, havia encontrado um porto seguro. Os dias que se seguiram foram como uma brisa suave após uma longa tempestade. Cada interação, cada nova amizade era um lembrete de que a vida ainda tinha muito a oferecer. Durante uma das tardes ensolaradas no jardim do abrigo, enquanto ouvia as histórias dos residentes, percebi que o que realmente importa são as conexões que criamos e as memórias que deixamos nos corações das pessoas. Ali, cercada por novos amigos, compreendi que meu legado, embora invisível, era precioso e firme, sustentado pelos laços de amor e respeito que sempre valorizei. Os sobrinhos, ao enfim encontrarem a carta, saberiam que a mudança era irrevogável. Esperava que, de algum modo, eles entendessem que a vida oferece segundas chances e que ainda havia tempo para redescobrir o verdadeiro valor da família. No abrigo, sob o céu estrelado, olhei para cima e sussurrei um agradecimento a João. Eu havia encontrado o meu caminho e, com ele, a certeza de que poderia continuar a viver com a dignidade e o amor que sempre nos uniu. Essa nova fase, repleta de promessas e esperanças, era apenas o começo de uma jornada que ainda tinha muito a oferecer. A decisão estava tomada, e com ela veio uma tranquilidade inesperada. Eu sabia que não podia mais postergar. A casa, que um dia fora meu porto seguro, havia se tornado um lugar de incertezas, um campo de batalha invisível onde a minha dignidade estava em jogo. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, apropriado para o que seria um dos dias mais difíceis da minha vida. Levantei-me mais cedo, determinada a seguir com o plano traçado com o Padre Antônio. Havia uma urgência em cada movimento, mas também uma serenidade que eu não experimentava há tempos. A primeira tarefa foi conferir os documentos uma última vez. O testamento, agora devidamente registrado, era meu escudo contra qualquer tentativa de desvio do meu desejo. Saber que o abrigo receberia minha casa e propriedades trazia um alívio profundo. As pessoas lá precisavam mais do que eu poderia oferecer pessoalmente. E essa era a melhor forma de continuar contribuindo. O telefone tocou, e do outro lado da linha,
A voz do padre Antônio era um lembrete do apoio constante que ele me oferecia. Estou a caminho, Nair. Falta pouco agora, ele disse, sua voz carregada de uma calma que acalmava meus nervos. Saber que ele estaria ao meu lado nessa transição tornava tudo mais suportável. Logo depois, comecei a embalar as últimas lembranças. Cada objeto parecia carregar um pedaço da minha história com João, mas decidi levar somente o essencial, deixando o restante como parte do legado que passaria adiante. O processo de empacotar foi lento, quase meditativo, e me permitiu refletir sobre como cada peça de mobília, cada fotografia no porta-retratos representava mais do que simples bens materiais. Eram capítulos inteiros de uma vida compartilhada, de uma jornada que, embora agora tomasse outro rumo, nunca seria esquecida. Enquanto me preparava, notei que o silêncio da casa tinha uma qualidade diferente naquele dia. Era como se ela própria estivesse se despedindo, ciente da mudança que estava por acontecer. As paredes, que tantas histórias ouviram, agora seriam testemunhas de novas memórias, de novas vidas. Isso me trouxe paz, um sentimento de que estava fazendo certo, não apenas para mim, mas para honrar a memória de João e a vida que construímos juntos. A chegada do padre Antônio foi pontual, como sempre. Ele entrou com um sorriso tranquilo e juntos revisamos os últimos detalhes do plano. Ele ajudou a carregar as malas para o carro e, enquanto fazia isso, comentava sobre as pessoas no abrigo, formando uma imagem acolhedora do que me esperava. "Você vai gostar de lá, Nair. É um lugar cheio de vida e carinho", ele disse, suas palavras aquecendo meu coração. Com tudo pronto, restava apenas a carta que deixaria para Carlos e Mônica. Sentei-me à mesa da cozinha, onde tantas refeições foram compartilhadas, e escrevi com sinceridade. Expliquei a decisão de deixar a casa para o abrigo e convidei-os a refletir sobre suas escolhas. Não era uma carta de acusação, mas de esperança. Esperava que entendessem que a verdadeira herança é construída com amor e respeito e que ainda havia tempo para mudarem suas perspectivas. Após assinar a carta, deixei-a sobre a mesa, ao lado de um vaso com flores do jardim que João tanto amava. Era minha maneira de dizer adeus, de finalizar um capítulo importante da minha vida e permitir que outro começasse. Com um último olhar ao redor, absorvi cada detalhe, cada lembrança e despedi-me silenciosamente. A viagem até o abrigo foi tranquila, o sol começando a romper entre as nuvens, como se prometesse novos começos. Padre Antônio e eu conversamos sobre o futuro, sobre como minha presença no abrigo poderia ser um ponto de luz para muitos que moravam lá. Esse pensamento me trouxe conforto, a ideia de que ainda havia muito que eu poderia oferecer, muito a aprender. Ao chegar, fui recebida com abraços calorosos e sorrisos genuínos. Os rostos dos residentes, marcados pelo tempo, eram espelhos de histórias e experiências que eu mal podia esperar para conhecer. O abrigo, com suas paredes simples e pátios acolhedores, exalava um sentimento de lar, um lugar onde eu poderia recomeçar. Nos primeiros dias, explorei cada canto, conhecendo as pessoas e ouvindo suas histórias. Cada conversa era uma lição, e eu sentia que ali poderia continuar crescendo, encontrando novos significados para a vida. A presença do padre Antônio era constante, seu apoio inabalável, e ele ajudava a integrar-me às atividades, tornando a transição mais suave. Enquanto os dias passavam, percebi que minha decisão de deixar a casa e os bens para o abrigo era mais do que um ato de generosidade. Era uma afirmação de quem eu era e do que mais valorizava. O carinho e o respeito que recebia dos residentes eram uma prova de que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas nos laços que criamos. Com o tempo, soube que Carlos e Mônica haviam encontrado a carta. Não houve contato imediato, mas eu esperava que, de alguma forma, eles pudessem refletir sobre o que realmente importa na vida. A esperança de que eles reconsiderassem suas prioridades era um sentimento que eu alimentava, desejando que pudessem encontrar um caminho que os levasse a um entendimento mais profundo de amor e família. Nos meses que se seguiram,
minha vida no abrigo tornou-se um testemunho de resiliência e renovação. Participei de projetos, ajudei a organizar eventos e, sobretudo, formei laços que enriqueciam minha alma. As lembranças de João estavam sempre comigo, mas agora, em vez de tristeza, elas traziam um sorriso, uma gratidão por tudo que vivemos juntos. A paz que encontrei ali foi um lembrete constante de que, apesar dos desafios e traições, a vida sempre oferece a oportunidade de recomeçar, de encontrar novos propósitos. E enquanto olhava para o futuro, sabia que estava exatamente onde deveria estar, vivendo com dignidade, amor e a certeza de que meu legado, invisível aos olhos, era imensuravelmente valioso. A decisão estava tomada, e com ela veio uma serenidade inesperada. Sabia que não podia mais postergar. A casa, outrora meu refúgio, havia se tornado um campo de batalha emocional, onde minha dignidade estava em jogo. Na manhã seguinte, o céu estava nublado, propício ao que seria um dos dias mais difíceis da minha vida. Levantei-me mais cedo, determinada a seguir com o plano traçado com o padre Antônio. Cada movimento era urgente, mas também havia uma tranquilidade que não sentia há tempos. A primeira tarefa foi conferir os documentos uma última vez. O testamento, agora devidamente registrado, era meu escudo contra qualquer tentativa de desvio do meu desejo. Saber que o abrigo receberia minha casa e propriedades trazia um alívio profundo. As pessoas lá precisavam mais do que eu poderia oferecer pessoalmente, e essa era a melhor forma de continuar contribuindo. O telefone tocou, e do outro lado da linha, a voz do padre Antônio era um lembrete do apoio constante que ele me oferecia. "Estou a caminho, Nair. Falta pouco agora", ele disse, sua voz carregada de uma calma que acalmava meus nervos. Saber que ele estaria ao meu lado nessa transição tornava tudo mais suportável. Logo depois, comecei a embalar as últimas lembranças. Cada objeto parecia carregar um pedaço da minha história com João, mas decidi levar somente o essencial, deixando o restante como parte do legado que passaria adiante. O processo de empacotar foi lento, quase meditativo, e me permitiu refletir sobre como cada peça de mobília, cada fotografia no porta-retratos, representava mais do que simples bens materiais. Eram capítulos inteiros de uma vida compartilhada, de uma jornada que, embora agora tomasse outro rumo, nunca seria esquecida. Enquanto me preparava, notei que o silêncio da casa tinha uma qualidade diferente naquele dia. Era como se ela própria estivesse se despedindo, ciente da mudança que estava por acontecer. As paredes que tantas histórias ouviram, agora seriam testemunhas de novas memórias, de novas vidas. Isso me trouxe paz, um sentimento de que estava fazendo certo, não apenas para mim, mas para honrar a memória de João e a vida que construímos juntos. A chegada do padre Antônio foi pontual, como sempre. Ele entrou com um sorriso tranquilo e juntos revisamos os últimos detalhes do plano. Ele ajudou a carregar as malas para o carro e, enquanto fazia isso, comentava sobre as pessoas no abrigo, formando uma imagem acolhedora do que me esperava. "Você vai gostar de lá, Nair. É um lugar cheio de vida e carinho", ele disse, suas palavras aquecendo meu coração. Com tudo pronto, restava apenas a carta que deixaria para Carlos e Mônica. Sentei-me à mesa da cozinha, onde tantas refeições foram compartilhadas, e escrevi com sinceridade. Expliquei a decisão de deixar a casa para o abrigo e convidei-os a refletir sobre suas escolhas. Não era uma carta de acusação, mas de esperança. Esperava que entendessem que a verdadeira herança é construída com amor e respeito, e que ainda havia tempo para mudarem suas perspectivas. Após assinar a carta, deixei-a sobre a mesa, ao lado de um vaso com flores do jardim que João tanto amava. Era a minha maneira de dizer adeus, de finalizar um capítulo importante da minha vida e permitir que outro começasse. Com um último olhar ao redor, absorvi cada detalhe, cada lembrança, e despedi-me silenciosamente. A viagem até o abrigo foi tranquila, o sol começando a romper entre as nuvens, como se prometesse novos começos. Padre Antônio e eu conversamos sobre o futuro,
sobre como minha presença no abrigo poderia ser um ponto de luz para muitos que moravam lá. Esse pensamento me trouxe conforto, a ideia de que ainda havia muito que eu poderia oferecer, muito a aprender. Ao chegar, fui recebida com abraços calorosos e sorrisos genuínos. Os rostos dos residentes, marcados pelo tempo, eram espelhos de histórias e experiências que eu mal podia esperar para conhecer. O abrigo, com suas paredes simples e pátios acolhedores, exalava um sentimento de lar, um lugar onde eu poderia recomeçar. Nos primeiros dias explorei cada canto, conhecendo as pessoas e ouvindo suas histórias. Cada conversa era uma lição. E eu sentia que ali poderia continuar crescendo, encontrando novos significados para a vida. A presença do Padre Antônio era constante, seu apoio inabalável. E ele ajudava a integrar-me às atividades, tornando a transição mais suave. Enquanto os dias passavam, percebi que minha decisão de deixar a casa e os bens para o abrigo era mais do que um ato de generosidade. Era uma afirmação de quem eu era e do que mais valorizava. O carinho e o respeito que recebia dos residentes eram uma prova de que a verdadeira riqueza não está nas posses, mas nos laços que criamos. Com o tempo, soube que Carlos e Mônica haviam encontrado a carta. Não houve contato imediato, mas eu esperava que, de alguma forma, eles pudessem refletir sobre o que realmente importa na vida. A esperança de que eles reconsiderassem suas prioridades era um sentimento que eu alimentava, desejando que pudessem encontrar um caminho que os levasse a um entendimento mais profundo de amor e família. Nos meses que se seguiram, minha vida no abrigo tornou-se um testemunho de resiliência e renovação. Participei de projetos, ajudei a organizar eventos e, sobretudo, formei laços que enriqueciam minha alma. As lembranças de João estavam sempre comigo, mas agora, em vez de tristeza, elas traziam um sorriso, uma gratidão por tudo que vivemos juntos. A paz que encontrei ali foi um lembrete constante de que, apesar dos desafios e traições, a vida sempre oferece a oportunidade de recomeçar, de encontrar novos propósitos. E enquanto olhava para o futuro, sabia que estava exatamente onde deveria estar, vivendo com dignidade, amor e a certeza de que meu legado, invisível aos olhos, era imensuravelmente valioso. Os primeiros dias no abrigo foram como um respiro após uma longa caminhada, uma pausa revigorante que me permitiu reconectar com a essência do que realmente importava. Os rostos dos outros residentes, marcados pelo tempo e pelas histórias de vida, eram um lembrete constante de que cada um de nós carregava suas próprias batalhas e vitórias. Com o passar do tempo, comecei a me sentir parte daquela comunidade, um tecido de experiências e compartilhamentos que se entrelaçavam com o meu próprio. Padre Antônio, sempre presente e disposto a ajudar, tornou-se uma figura ainda mais central na minha vida. Ele entendia o que significava recomeçar do zero, e juntos passávamos horas conversando sobre fé, esperança e a importância das escolhas que fazemos ao longo da vida. Foi ele quem me incentivou a participar de um grupo de leitura no abrigo, uma atividade que rapidamente se tornou um dos meus momentos favoritos da semana. A troca de ideias e as histórias que líamos eram como uma ponte para outras épocas e lugares, expandindo nossos horizontes e fortalecendo nossos laços. Enquanto me integrava cada vez mais à rotina do abrigo, percebi que a mudança não era apenas física, mas também emocional. As feridas deixadas pela decepção com Carlos e Mônica começavam a cicatrizar, e eu me dava conta de que o mais importante era seguir em frente, sem carregar mágoas desnecessárias. A vida, afinal, é curta demais para se perder em ressentimentos. Numa manhã de sol particularmente radiante, enquanto cuidava do pequeno jardim do abrigo, senti uma presença familiar ao meu lado. Era o Padre Antônio, que se aproximou com um sorriso tranquilo. "Sabe, Nair, estive pensando sobre o quanto você floresceu aqui", ele disse, olhando para as flores que começavam a abrir. "Talvez seja a hora de você compartilhar um pouco mais do que aprendeu com os outros." Sua sugestão me pegou de surpresa, mas à medida que conversávamos,
Percebi que ele estava certo. Eu tinha muito a oferecer. Decidi, então, começar uma pequena oficina de artesanato, algo que sempre me trouxe paz e satisfação. A ideia era simples: usar a criatividade como uma forma de expressão e terapia para os outros residentes. Ao anunciar a oficina, fui recebida com entusiasmo e logo nosso grupo estava reunido em uma sala iluminada, cercado por materiais coloridos e ideias prontas para ganhar vida. Na oficina, encontrei uma nova forma de me conectar com os outros, compartilhando histórias e risadas enquanto trabalhávamos. A cada sessão, sentia que estávamos criando algo mais do que objetos artísticos. Estávamos tecendo uma rede de apoio e amizade, uma comunidade onde cada um tinha seu espaço e importância. A alegria e a satisfação dos participantes eram evidentes em cada sorriso, em cada olhar de orgulho ao terminar um projeto. A presença do Padre Antônio em nossas sessões era constante, e sua habilidade de guiar conversas profundas e significativas nos ajudava a refletir sobre quem éramos e quem queríamos ser. Ele nos lembrava que, assim como o artesanato, a vida é feita de fragmentos que, unidos, formam algo único e belo. Essas palavras ecoavam dentro de mim, reforçando a certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Enquanto os dias se transformavam em semanas e as semanas em meses, comecei a refletir sobre o impacto da minha decisão de deixar a casa e o legado que queria construir. A paz que sentia era profunda e verdadeiramente conquistada, uma sensação que há muito tempo não experimentava. Os laços que forjei com os outros residentes e a nova perspectiva que ganhei sobre a vida eram presentes preciosos que guardava com carinho. A lembrança dos meus sobrinhos, embora ainda presente, não carregava mais o peso do passado. Desejava-lhes bem e esperava que, de alguma forma, minha escolha tivesse plantado uma semente de reflexão em seus corações. Não importava o que eles fizessem com isso. Eu havia feito minha parte e era hora de seguir em frente. Os dias no abrigo passaram a ser preenchidos com risos, conversas e novas experiências. Descobri que a verdadeira felicidade residia nos momentos simples, nas conexões genuínas que construí com os outros. Era como se cada dia trouxesse uma nova oportunidade de crescimento e aprendizado. E eu me abria para isso com todo o meu coração. Em uma das reuniões semanais do grupo de leitura, Padre Antônio trouxe uma citação que ficou comigo. A vida não é medida pelo número de respirações, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego. Refleti sobre isso enquanto olhava ao redor da sala, vendo os rostos dos meus amigos, cada um com sua própria história e jornada. Percebi que, apesar dos desafios e das reviravoltas, a vida ainda tinha muito a oferecer. Foi durante uma dessas sessões que recebi uma surpresa inesperada. Carlos e Mônica apareceram na entrada do abrigo, seus rostos tensos e inseguros. Não pude deixar de sentir um aperto no coração ao vê-los ali, mas escolhi enfrentar a situação com a mesma dignidade e graça que havia aprendido a cultivar. Com a ajuda do Padre Antônio, os recebemos em um dos salões de estar. Senti uma mistura de nervosismo e expectativa, mas mantive a calma, ouvindo atentamente enquanto eles expressavam arrependimento e reconheciam os erros do passado. Era evidente que a carta e minha ausência haviam provocado uma reflexão profunda nos dois. As palavras de Carlos foram hesitantes, mas sinceras. Tia Nair, viemos aqui para pedir desculpas. Entendemos agora que estávamos errados e que o que você fez foi realmente um ato de amor e proteção ao nosso legado familiar. Ele disse, olhando-me nos olhos. Mônica concordou, sua voz embargada pela emoção. Esperamos que um dia possa nos perdoar e que possamos reconstruir o que foi perdido. Surpreendida pela sinceridade deles, senti um peso sair dos meus ombros. O que importava não era uma vingança pelas mágoas passadas, mas sim a possibilidade de uma nova relação, baseada em respeito e compreensão. Respondi com um sorriso tranquilo, deixando claro que o perdão era um caminho que eu estava disposta a trilhar. Os dias que se seguiram a esse encontro trouxeram uma sensação de renovação.
Carlos e Mônica começaram a visitar o abrigo regularmente, e a cada encontro senti que o amor familiar, que um dia fora ofuscado pela ganância, começava a florescer novamente. O tempo, afinal, era um aliado poderoso, capaz de curar feridas e renovar laços. Minha vida no abrigo continuou a ser uma jornada de descobertas e gratidão. A paz que encontrei ali era um lembrete constante de que, apesar dos desafios, a vida sempre oferece novas chances de crescimento e felicidade. E enquanto olhava para o futuro, sabia que estava exatamente onde deveria estar, cercada de amor, dignidade e a certeza de que meu legado, embora invisível, era imensuravelmente valioso. Os primeiros dias no abrigo foram um recomeço tranquilo, como se eu estivesse finalmente abrindo as portas de uma nova etapa da minha vida. O ambiente era acolhedor e os rostos dos outros residentes, mesmo desconhecidos, transmitiam uma sensação de pertencimento. A atmosfera ali era feita de histórias entrelaçadas, de pessoas que, assim como eu, buscavam um espaço onde pudessem ser verdadeiramente elas mesmas. Padre Antônio, com sua presença constante e palavras de sabedoria, rapidamente se tornou uma rocha em que eu podia me apoiar. Participávamos juntos das atividades e sua habilidade de encontrar esperança em meio à adversidade era inspiradora. Ele me incentivou a me envolver em um projeto de jardinagem no abrigo, algo que não apenas renovou meu espírito, mas também trouxe de volta memórias felizes de quando João e eu cuidávamos do nosso jardim. Trabalhar com a terra, ver as plantas florescerem, era uma metáfora viva para o processo de reconstrução pelo qual eu estava passando. Com o tempo, percebi que minha própria transformação estava inspirando outras pessoas no abrigo. Durante uma das reuniões do grupo de leitura, uma residente chamada Dona Clotilde compartilhou sua história de perda e superação, dizendo que minha coragem havia lhe dado forças para enfrentar seus próprios desafios. Essas trocas me mostraram que, mesmo em meio à dor, podíamos encontrar força uns nos outros. Foi numa tarde ensolarada, enquanto cuidava das flores, que recebi uma visita inesperada. Carlos e Mônica apareceram no abrigo, com expressões que oscilavam entre arrependimento e esperança. Meu coração acelerou, mas a serenidade que o abrigo me proporcionara me deu força para lidar com a situação. Com a ajuda do Padre Antônio, sentei com eles em uma das salas de estar, ouvindo atentamente enquanto compartilhavam suas reflexões sobre o passado. Carlos, com a voz embargada, admitiu que o tempo longe havia permitido que repensassem suas prioridades e que lamentavam profundamente suas ações. Mônica, com lágrimas nos olhos, pediu uma segunda chance para reconstruir nosso vínculo. Suas palavras eram sinceras, e embora uma parte de mim ainda guardasse resquícios de mágoa, a outra compreendia a importância do perdão e das novas oportunidades. Com um sorriso suave, disse a eles que o perdão era um caminho que eu estava disposta a trilhar. Lembrei-lhes que o verdadeiro legado de uma família não se mede pelo patrimônio, mas pelos laços de amor e respeito que cultivamos ao longo da vida. A sensação de alívio e esperança permeou a sala, e soube naquele momento que estávamos todos prontos para virar essa página. Os dias que se seguiram foram marcados por um gradual fortalecimento dos nossos laços. Carlos e Mônica começaram a visitar o abrigo regularmente, e a cada encontro sentia que a confiança mútua era restaurada. A alegria de ver a família se reconciliar encheu meu coração, e soube que essa era uma outra forma de legado que eu poderia deixar. A lição de que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta. O abrigo, com suas paredes simples e jardins floridos, tornou-se o cenário perfeito para essa nova fase da minha vida. Ali, entre amigos novos e antigos, eu encontrei não apenas um lar, mas um propósito renovado. A experiência me ensinou que, mesmo em meio à adversidade, podemos sempre escolher a bondade e a compaixão como nossa bússola. E assim, com um coração leve e cheio de gratidão, continuei a trilhar meu caminho, sabendo que o futuro ainda guardava muitas surpresas e lições para mim.
A manhã estava especialmente clara, como se o mundo soubesse da minha nova perspectiva de vida. As semanas no abrigo me ensinaram que a vida, apesar das reviravoltas, tem um jeito sutil de nos guiar de volta ao que realmente importa. Com o coração mais leve, comecei a perceber que minha história no abrigo era apenas uma parte de uma jornada maior, uma que eu estava finalmente começando a entender e abraçar. Durante uma tarde de leitura com os outros residentes, refletia sobre como o tempo é um bem precioso que devemos valorizar. Cada página virada era como uma lição de paciência e esperança, e ao meu redor, as histórias dos meus novos amigos se entrelaçavam com a minha, formando um tecido rico e complexo. Padre Antônio, sempre ao meu lado, encorajava essas reflexões, lembrando-nos que a vida é feita de momentos que devemos apreciar, pois são eles que constroem nosso legado. Foi nesse ambiente de serenidade que recebi uma notícia inesperada. Carlos e Mônica, depois de semanas de visitas e tentativas de reconciliação, me surpreenderam com um gesto que eu não esperava. Em uma tarde ensolarada, enquanto caminhávamos pelo jardim do abrigo, eles me contaram que decidiram se voluntariar no mesmo abrigo que agora era meu lar. Queremos retribuir, tia Nair, disse Carlos, seu olhar sincero refletindo um desejo genuíno de mudança. Mônica, ao seu lado, assentiu com um sorriso tímido, mas verdadeiro. A notícia aqueceu meu coração de uma maneira que há muito tempo eu não sentia. Ver meus sobrinhos desejando fazer parte de algo maior, compreendendo o verdadeiro valor do que significa cuidar e amar, foi uma confirmação de que o perdão e o amor têm o poder de transformar. Naquele momento percebi que minha decisão de deixar a casa e começar de novo havia tocado suas vidas de uma forma que eu nunca imaginei possível. Enquanto nos sentávamos em um banco no jardim, sob a sombra acolhedora das árvores, sentimos que o passado já não tinha mais o mesmo peso. Conversamos sobre o futuro, sobre o que eles esperavam alcançar com suas novas experiências no abrigo e trocamos risadas e histórias como uma verdadeira família. A sensação de plenitude e conexão que experimentei naquele dia foi indescritível, um lembrete de que, apesar das dificuldades, a vida sempre oferece a chance de recomeçar. A presença de Carlos e Mônica tornou-se uma constante no abrigo, e a cada dia que passava, sentia que nossos laços se fortaleciam. Eles aprenderam a cuidar dos demais residentes, a ouvir suas histórias e a oferecer apoio e carinho, gestos que demonstravam o quanto haviam evoluído. Era gratificante vê-los encontrar um propósito e perceber que a bondade é uma escolha que podemos fazer todos os dias. À medida que os meses passavam, o abrigo se tornou um símbolo de renascimento, não apenas para mim, mas para todos que faziam parte daquela comunidade. As atividades diárias, as conversas e o simples fato de estarmos juntos criaram um senso de pertencimento e solidariedade. Eu me envolvi ainda mais em projetos, descobrindo novas paixões e habilidades que nunca imaginei possuir. Os momentos compartilhados com os residentes e a equipe do abrigo eram cheios de significado, e cada dia era uma nova oportunidade de aprender e crescer. Em uma noite estrelada, enquanto contemplava o céu, senti uma profunda gratidão por tudo que havia acontecido. A vida, com suas voltas inesperadas, me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas posses materiais, mas nos relacionamentos que construímos e nas memórias que deixamos. Percebi que meu legado seria medido não pelo que possuía, mas pelo amor e pela compaixão que espalhei ao longo do caminho. Padre Antônio, ao meu lado, compartilhou essas reflexões, lembrando-me de que a jornada nunca termina realmente. Nair, você é um exemplo de resiliência. E nunca é tarde para encontrar novas razões para sorrir e novos caminhos a explorar, ele disse, sua voz suave ecoando a sabedoria que sempre admirei. Suas palavras ressoaram em mim, reforçando a certeza de que, independentemente dos desafios, sempre há espaço para a esperança e o amor. A história com Carlos e Mônica, que começou com o peso da traição, agora florescia em perdão e renovação. Eles estavam se tornando pessoas melhores,
E essa mudança era um lembrete poderoso do impacto que nossas ações podem ter sobre os outros. Sabia que João, de alguma forma, estava comigo naquele momento, sorrindo com orgulho para a família que, apesar de tudo, conseguiu se reencontrar. Enquanto fechava os olhos naquela noite, senti uma paz que há muito tempo não experimentava. A vida, com todas as suas surpresas e lições, ainda tinha muito a oferecer. E assim, com o coração repleto de gratidão e uma visão clara do futuro, adormeci sob o céu estrelado, sabendo que meu caminho, agora mais do que nunca, estava repleto de amor e propósito.